Olá, internautas! Hoje é dia 5 de setembro de 2019. Estamos aqui para fazer alguns comentários, analisar algumas ações que aconteceram em nossa cidade nos últimos dias. Primeiro, a Flipassos, que merece todos os elogios pelo trabalho realizado pela Secretaria de Educação, pela Zinete Guimarães, e pela Secretaria de Cultura, que é o Caju Ribeiro, no meio de uma administração que tem pouco operado e tem tido pouco resultado. Os destaques são a Secretaria da Educação e a Secretaria de Cultura, que merece os parabéns pelo evento que foi realizado. A outra questão começa pela CPI dos transportes, quando os vereadores se reuniram com o procurador-geral do município, o Dr. Marcelo Vasconcelos, e ele apontou que quem autoriza, quem dá a ordem para o caso de funcionamento, de começar os trabalhos, de iniciar suas atividades na cidade relativa ao transporte, é a Secretaria de Planejamento. Essa dúvida havia ficado em relação ao depoimento do Renato Morhalen e do Rossini Maia. Renato Morhalen era, então, secretário de Planejamento e o Rossini é o diretor de Transportes. Nesse caso, então, ficou dito pelo procurador-geral do município, Dr. Marcelo Vasconcelos, que quem cuida dessa situação é o Renato Morhalen. Esse é um detalhe do depoimento que ele deu como convidado, porque ele argumentou que, sendo procurador e envolvido nos pareceres que podem ser dados com relação à CPI, eles pediram que não fosse levada em conta a convocação, mas estava lá à disposição para falar como uma pessoa convidada. E os membros da CPI concordaram com ele e ele veio falar então como convidado. E aí nós tivemos acesso com exclusividade ao documento, ao parecer que ele deu contrário à dispensa de licitação. Um trecho importante. Ele diz que a licitação teria que ser feita porque houve tempo hábil para que isso acontecesse. E as providências não foram tomadas por quem de direito para fazer a coisa acontecer. E pelo que a gente vê, pelo desdobramento, que a pessoa responsável tirou o time de campo. Renato Morhalen, que deu a autorização, deu a ordem de serviço para que a empresa de São Sebastião do Paraíso começasse a operar em paz, sem contrato, sem qualquer coisa que desse a vinculação dessa empresa com o município. Ele também era o responsável pela licitação não ter saído. Ele disse lá na reunião que não fez a licitação porque ele ia dar deserta. Não fez uma lei que regularizasse o uso das pessoas com acima de 60 anos no transporte coletivo, porque na Câmara seria derrotado. Ele não cumpriu a obrigação dele por imaginar que alguma coisa contrária ia acontecer. E a CPI vai tomando rumo. Não se pode esquecer de jeito nenhum que o Renato Morhalen pode ter dado a ordem dentro de uma atribuição dele, como diz o Marcelo Vasconcelos, mas o chefe dele é o prefeito Renatinho Orives. Então, ele também deve ser responsabilizado por essa ação. Porque se ele deu a ordem, ele foi perguntar para o Renatinho, eu vou dar a ordem ou não vou dar a ordem? Mesmo que o Renatinho não tenha dado não tenha dado de viva voz essa ordem, alguém em nome dele deu, porque a administração é comandada por ele. Muito bem, a Câmara de Vereadores ainda teve uma votação interessante. Alguns vereadores, eu até vou pôr o óculos aqui para poder responder bem, melhor dizendo, para poder expressar bem aqui os nomes de quem foi contra e foi a favor. Teve uma votação de um projeto de resolução que mudava o horário, resolução quando o projeto é feito pela mesa diretora. É ela que decide as questões de ordem interna da Câmara, administrativas e outras. Nesse caso, se queria mudar a sessão da Câmara da parte de tarde, que começa às 14 horas, para a noite às 19 horas. E aí houve a votação.
Quem votou a favor de mudar o horário? A Aline, o João Serapião, a Dona Cida, o Alex e o Irã. 5. Quem votou contrário? Belinha, Eric, Raimundo, Theo e Rodrigo Barreto. 5. Coube quem o desempate? Ao Rodrigo Maia, que tem recebido muitos elogios por tratar a Câmara com austeridade, com economia de recursos. Na situação que a Câmara está lá, isso aí até faz de atendimento ao público. Tem o que tem lá para atender ao público, isso até faz um certo sentido. Mas é uma coisa meio mentirosa, porque a Câmara de Vereadores, ela está lá para atender ao público. Então, cabe a quem administra a Câmara dar papel, dar atividade, criar algo para que a Câmara funcione no período integral. Porque essa ideia de que ninguém vai lá de manhã também pode até ser meia verdade, mas alguém vai. Se tiver alguma coisa para uma instalação bancária lá, se tiver alguma coisa para isso, vai. Então, os vereadores que tiveram a visão de abrir as portas da Câmara à noite tiveram uma boa visão. A argumentação contrária é que ninguém vai mesmo tendo a possibilidade de ir à noite. Mas, pelo menos alguém enxergou que isso pode acontecer e a possibilidade de estar aberta para atender a comunidade é um papel certo, é um papel correto. Vereadores que pensaram assim entenderam que o papel de quem está ali exercendo o mandato é exatamente dar oportunidade para que as pessoas acessem a Câmara. Com relação a isso, estão de parabéns os vereadores que votaram a favor. Devem pensar bem, devem pensar melhor no que fizeram os vereadores que votaram contra. E o Rodrigo Maia tem que deixar de embarcar nessa ideia de austeridade, devolver dinheiro para a prefeitura, sendo que a prefeitura não aplica bem esse recurso. Isso é prova do mandato, está aí para todo mundo ver. O remédio falta, a questão das ruas ainda tem muita rua com buraco, tem muita rua com buraco. Geração de emprego, nós não vimos um emprego gerado nessa administração. A solução para o buracão do polivalente, que agora ficou assim, veio acontecer aí, agora, depois de muito tempo, as pessoas, inclusive uma loja de veterinária, de pet shop, fechando porque não tinha como as pessoas acessarem até o estabelecimento. Isso mostra como as questões são administradas aqui na nossa cidade. Outro exemplo é a questão dos cadeirantes, que tinham um ônibus adaptado para o transporte e de repente perderam e começaram a gritar. Nesse ponto, aqui deve-se dar mérito ao trabalho que a vereadora Aline Macedo fez. Ela não desanimou, buscou soluções, propôs meios de resolver, levou até a promotoria e lá a promotora Cristina Bechara e a Gláucia resolveram propor ao administrador que estava lá, o Renatinho estava lá, para fazer uma lei que ia demorar 60 dias, depois mais 60 dias, a gente conhece. Vide o caso das professoras de primeira infância. O projeto de lei era para estar na Câmara, mas contando com a generosa compreensão da Nelza, que é a presidente do sindicato dos empregados da prefeitura, esse projeto de lei vai entrar daqui um pouco. Não sabe ainda, porque não tem nada protocolado lá até agora. Até agora não tem nada protocolado, mas pode vir a ter, e a gente está observando. Só a gente fica um pouco estranho, achando estranho o papel que exerce a liderança principal dos trabalhadores na prefeitura, no caso sempre, de ter esse papel de compreender, de justificar, enquanto ela devia estar buscando solução, não justificando por que agora não foi o projeto. Isso é importante ressaltar. Então, o papel que a Aline resolveu fazer e fez, acabou resultando nos cadeirantes agora com ônibus do deputado para 7 lugares e mais 7 acompanhantes. Todos com gratuidade, ninguém paga e o transporte é feito como era feito anteriormente. Ligou, a empresa vai aonde a pessoa cadeirante
precisa do apoio dela. O papel da Aline é os parabéns. E a gente precisava ter mais vereadores com esta visão. Vereadores que buscassem solução, apontassem solução, soubessem como resolver. E a Aline é de oposição. E foi lá, buscou, batalhou e fez acontecer. Alguns vereadores ali na Câmara têm esse papel. A gente já reconhece. Como o João Serapião tem e outros também têm. Mas tem outros que trabalham para esse contrário. A gente precisa de pessoas assim, que tenham essa visão. A gente tem que buscar elementos na comunidade que possam representar dessa forma, atuando com responsabilidade. Eu estou vendo, trabalhando nesse sentido, o Taquinho, que tem uma experiência muito grande na área de esportes como administrador e tem a pecha de onde que ele bota a mão, dá certo. Então a gente precisa observar isso. Sem os senões, tem, mas a visão de quem quer fazer é preciso ser levada em conta. Isso é importante que a gente ressalte aqui. Eu coloquei aqui quem votou contra, quem votou a favor. E agora eu queria ir no assunto que não posso deixar de comentar. A situação que aconteceu aqui com a Operação Saquipanta. Agora, bloqueando bens dos envolvidos. O MP está agiu nesse sentido e houve uma sentença bloqueando bens. E envolveu a CMP, que é uma empresa de engenharia, uma consultora, que não presta serviço público na cidade de Paços, não presta serviço. Mas ela deu um laudo técnico avaliando uma empresa que presta serviço. E essa empresa ganhou uma licitação aqui naqueles esquemas apontados pela promotoria. E é o que aconteceu, pelo laudo técnico, a CMP foi envolvida e bloqueado também o dinheiro ligado ao Hugo Pinheiros, que é o dono, é o presidente do grupo, e 120 milhões foram bloqueados, conforme a gente leu na Folha da Manhã, e são documentos da promotoria que repercutem isso. Olha, não há como negar a importância do Ministério Público, mas também é preciso entender que o Ministério Público é a primeira parte de uma denúncia, é ele que denuncia, ele não julga. Mas quando ele joga as coisas no ar, na imprensa, o julgamento público está feito. Se vale muito desse julgamento público para que as sentenças caminhem no sentido que eles querem. E nesse caso, o UGS está envolvido por uma questão peculiar. Ele não fez nenhum trabalho para o município. E aí ele recorreu à justiça. Quando ele provar que for inocente, se ele conseguir provar que não tem nada a ver e parece que a situação caminha para isso, ele já terá sofrido um julgamento público. Importante. É desta forma que agem os promotores em Curitiba da Lava Jato. E cada vez que o caldo é mexido, aparece lá uma situação que merece ser observada por todos. Agora, o Deltan Dallagnol, que é o procurador-chefe da Lava Jato, aparece articulando recursos para o MP trabalhar com empresas que têm pessoas, inclusive, envolvidas na Lava Jato. Perde cada vez mais a seriedade, perde cada vez mais a irresponsabilidade fica à mostra. Então é preciso que os altos escalões do Ministério Público resolvam a situação. Isso faz mal para o Brasil, faz mal para o brasileiro, porque estar envolvido numa situação dessa com quem opera a justiça, é um operador da justiça, seja em que instância for. Nesse caso eu não estou falando em instância de primeiro grau, de segundo grau, mas da competência que tenha para exercer o seu papel na justiça, é preciso ser feito com clareza, sem qualquer
suspeita que lhe recaia. Houve suspeita, já tem que pelo menos ser afastado do processo, para depois verificar como é que aconteceu. Olha, eu me lembro que o Itamar Franco teve um ministro acusado de corrupção, Argleves, se não me falha a memória. E esse Argleves se afastou, saiu de cena, ele resolveu sair de cena, para que fosse apurado as acusações contra a sua pessoa. Passado algum tempo, se constatou que aquilo não condizia com a verdade, ele não tinha culpa no cartório. Aí ele voltou a atuar politicamente como ministro. O Delanol está passando da hora de se afastar, de ter a hombridade de pedir que investigue o seu papel no trabalho que realizou até agora no Lava Jato. Porque se ele continuar teimando e ficar no posto que ocupa, mostra muito bem que ele quer se defender usando os instrumentos que ele tem à disposição, que é a Lava Jato, que por coincidência começou de novo a atuar, prendeu a Rosinha e o Garotinho no Rio de Janeiro, faz operação aqui, operação acolá, envolvendo exatamente quem tem algum vínculo ao Odebrecht, por exemplo, e aqueles políticos já, inclusive, ficaram detidos há algum tempo. Tanto é verdade que a Rosinha e o Garotinho tiveram direito a habeas corpus, porque o juiz disse, casos antigos, casos velhos, que estão sendo requentados para tentar dar sustentação à Operação Lava Jato, que definha, que está à míngua, e alguém quer levantar para tentar levantar a moral daqueles procuradores envolvidos em tantas falácias, em tantas meias-verdades, mentiras, que o povo brasileiro não tem como suportar. Delanol, pega o seu bonezinho, tá na hora. Até a próxima.